Bom dia. Hoje eu ia falar sobre. Hoje eu ia fazer uma live ao vivo, né? Mas eu não consegui fazer. Mas agora são 6 e pouco da manhã. Eu vim falar sobre a morte. É uma homenagem que eu vou falar sobre a minha irmã. É a única vez que eu vou falar dela de verdade. E vou colocar o que eu acho e como vai ficar a pessoa que morre, né? O que acontece com a pessoa que morre? O que acontece? Será que a alma existe? Será que existe a saída do corpo como nós sabemos, como nós entendemos? Lógico que eu sou leigo, não entendo nada sobre espiritismo, nada sobre a religião católica, nada sobre nenhuma doutrina. O que eu vou falar é o que eu acho. Lógico que eu já li várias coisas sobre o assunto, né? Sobre Allan Kardec, sobre vários espíritas, vários padres falando, mas é importante o que a gente acha, né? O que nós achamos, o que acontece depois da morte. Então, o que eu vou falar aqui não é nada correto. Muitas pessoas podem falar o contrário, mas eu não acredito que há uma coisa correta depois da morte. Eu acredito que cada pessoa que morre, ela tem um caminho a seguir. Eu acredito em reencarnação, eu acredito. Eu tive uma prova agora. Nós, aqui em casa, minha mãe teve 4 filhos. Uma das filhas dela morreu novinha, eu acho que é com meses, chamada Kátia. E essa menina morreu num problema de coração, bebê. E aí, na próxima gestação da minha mãe, teve a Cláudia. E a Cláudia veio falecer de ataque cardíaco, consequência da morte dela. Então, para vocês sentirem o que é a morte, o que é o destino de uma morte natural, que eu acho que é importante, porque quando uma pessoa morre naturalmente, ela morre porque ela cumpriu a sua meta. Ela cumpriu esse corpo. Não é uma pessoa que morre acidentalmente, suicídio, não. É uma pessoa que morre naturalmente. Então ela cumpriu aquele ciclo dela. Então eu acredito nisso. Eu acredito que quando você morre naturalmente, você cumpre com aquele ciclo que você tá predestinado, que você trabalhou. Mas o que eu acho mais interessante é que o processo da alma ainda continua.
Eu vi vários vídeos, várias coisas ao decorrer da minha vida falando sobre isso, né? Mas eu acredito que as pessoas que morrem ainda continuam seguindo. E é muito difícil sair do corpo. É muito difícil deixar essa parte da terra, essa parte do corpo, você não entender por que você morreu. Nós chamamos de vagar, você fica vagando. E você tem aquela rotina que eu falo, a sua vida. Você, você vem dormir, você trabalha, você tem aquela sua rotina. Então a alma continua fazendo aquela rotina, aquele segmento. E quando você morre num hospital ou quando você morre em qualquer outro lugar, gente, tudo isso que eu estou falando são coisas que eu acho. Não é verdade, não é uma coisa de nenhum livro espírita, não é nenhuma coisa de um livro católico. Eu sou católico, não é nada disso. É uma coisa que eu acho. Eu quero deixar bem claro isso. Pode colocar aqui, é importante vocês falarem o que vocês acham. Porque tudo que está escrito, quando você escreve, o papel aceita tudo. Eu vi vários espíritas falando sobre isso, com uma certeza absoluta do que estava falando, mas não acredito. Eu acredito que cada pessoa cumpre a sua meta, cada pessoa tem a sua reencarnação, cada pessoa tem o seu destino. Eu sempre acreditei que, que você veio ao mundo por, por várias coisas. Às vezes você vem ao mundo para cumprir aquilo ali que tá destinado. Eu sempre falei com a Cláudia que ela não era uma espírita verdadeira. Eu sempre falei para ela que ela não estudou para ser, mas ela estava envolvendo muito com isso, muito com isso. E eu nunca concordei. Eu nunca concordei. Eu sempre achei que a pessoa tinha que seguir uma religião, mas uma religião que ela entendesse, que ela estudasse. Porque eu acho que quando você mexe com o espírito, espiritismo, recebe, vai no centro, faz aquilo tudo, você carrega os espíritos que estão vagando. E são vários. Vocês já sentiram uma sensação de quando você está dormindo e o seu corpo descola de você e você fica com aquela força, forçando para ele não sair do seu corpo, para você não andar? Você segura para ele voltar. Você não deixa ele sair. Isso aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes aconteceu comigo no decorrer da minha vida. Muitas vezes. Então eu acredito que a morte é assim. Eu tenho certeza que a morte é assim. Então você não consegue segurar o seu espírito no seu corpo.
Aí você desiste, aí você morre. Aquele fio que sai do umbigo, que liga a sua alma com o seu corpo, que eu li sobre isso uma vez, que são fios que ligam, né? Esse fio que liga a sua alma, ele descola, ele sai. E o corpo fica, né? A terra come, o corpo fica, mas a alma não, a alma continua. Mas será que a alma continua mesmo de verdade? Será que não acaba? Será que não termina? Você morreu, acabou, termina e tudo bem e vamos em frente? Será que é assim? Será que existem encarnações? Será que existe. A Bíblia fala, Jesus, né? Morreu, ressuscitou e voltou. Mas ele não voltou de uma forma física, ele voltou de uma forma espiritual. Espiritual para todo mundo ver, mas foi físico. Vocês que são católicos, vocês sabem explicar se ele voltou, o que aconteceu com ele? Como que foi o resto da vida de Jesus? Isso não fala na Bíblia. Então, para mim, ele voltou como espírito. Isso eu estou colocando essa dúvida. Mais uma pergunta, né? Que um dia que eu tiver com o padre eu vou perguntar. E eu acho também que a morte, ela é muito importante. Lógico, nós que ficamos mal, ficamos para baixo, ficamos tristes, choramos, não aceitamos. Mas nós temos uma coisa que é muito importante, é sobreviver depois da morte. Como que a gente sobrevive depois da morte? De uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você conviveu com ela 53 anos da sua vida, praticamente 24 horas por dia. Então, assim, uma pessoa que você conta com ela a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer lugar. Então eu acredito que essa pessoa que morreu também conta com a gente. Também conta. Porque se existir o outro plano, como os espíritas falam, um outro patamar, uma realidade que é igual a essa, mas ela é uma outra, que eu acho que pode ser, eu acho que não pode, eu acho que deve ser. Será que existe a reencarnação? Eu acredito que sim. Como eu falei com vocês que a filha da minha mãe que morreu de coração, a minha irmã também morreu de coração. Então são coisas de reencarnação. Ela ia morrer disso. Então eu acredito que as pessoas estão aqui para cumprir o seu ciclo, para cumprir o que você quer. Eu sempre mexi com empresa, né?
Eu sempre tive a minha confecção. Sempre, sempre, sempre. Desde os 15 anos, 16 anos. Sempre. Vivi por 35, 40 anos na minha confecção. E aí quando eu voltei a fazer faculdade, eu vendi a minha empresa por um grupo, né? E fui estudar. Mas isso é uma outra história. E não, nesses anos, eu não costurava. Esses anos de faculdade, eu não costurei mais. Não costurei mais. Não costurei mais. Todo mundo me pedia para fazer uma coisa, eu não fazia, eu não fazia, eu não fazia, eu não fazia, não fazia, não fazia. E até hoje eu não senti saudade da costura, que era uma coisa que eu amava, que era uma coisa que eu ficava costurando, escutando a Inconfidência o tempo inteiro, né? Cantando, costurando, cantando, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, era a minha vida. E não é que eu gosto do direito também, não. Eu acho o direito que não combina comigo. Eu estou fazendo pós-graduação agora, mas também não é uma coisa maravilhosa, não. Eu estou fazendo, mas não significa, eu estou fazendo, apenas estou fazendo. Então eu acho que tudo que nós queremos é, é o que está traçado. É o que está traçado. Então é bom a gente entender qual que é o nosso destino. Esse semestre passado, eu descobri uma amizade na sala, que era uma menina, é, e ela falou que ela queria ser rica, que ela queria ser rica. E eu olhei assim para ela e falei assim, meu Deus, coitada, a gente não é rico porque a gente quer. A gente é rico se a gente merecer ser rico. Às vezes, a riqueza não está no dinheiro. Eu tinha um professor de direito, filosofia do direito, e ele falou assim que ele imaginava com 50 anos ele seria milionário. E, e ele e ele falou que ele não ficou. Então, para você ter uma ideia do que é o dinheiro, né? O dinheiro, gente, tá na mão de quem sabe lidar, de quem já vem de outras vidas lidando com isso. Quando você está na rua, você vê as pessoas andando de carroça, né? O que vocês acham disso? Essas pessoas andavam de carroça no começo do século. A alma dela andava de carroça. Quando uma pessoa gosta de festa, a festa tá tá no sangue, tá na força dela ir para uma festa, dançar, fazer. Essa pessoa gosta, essa pessoa fica feliz fazendo isso. Então isso é o destino dela.
é o destino. Então, por isso que eu falo que a alma, que o corpo, a gente cumpre. Eu tive um professor que não foi meu professor, mas ele suicidou aqui na, na, na universidade. Ele deu a aula, saiu e foi olhar o apartamento. Do apartamento ele pulou do apartamento e morreu. E foi uma comemoração no pátio ali da PUC muito forte, muito forte, muito forte, né? Mas para você ver o que é essa alma não cumpriu, não foi uma morte natural, né? Então eu acredito que a morte está ligada a isso. Lógico que você, quando morre, você demora a sair do seu corpo, porque você ainda não aceita. Às vezes o seu corpo, a alma, acompanha o enterro, acompanha o sepultamento, acompanha tudo. Volta para casa com a família, continua aquela rotina ainda e não sabe o que é que está acontecendo com ela, porque ela não evoluiu. Então, nós temos que ajudar essas pessoas a encontrar esse espaço, esse caminho, né? Essa alma tem que seguir um caminho dela. Tem que tem que tem que rezar para o anjo da guarda acompanhar. E muita gente fala, e eu também concordo, que quando você morre, vem as pessoas que está mais ligada da família ou um ente querido, que vem te pegar, te buscar, te orientar, porque você morreu. Essa sensação de você fazer isso é muito louco, muito louco. Eu estava lendo uma vez que nesses centros espíritas ficam muitas almas entrando, essa pessoa que fazem, escrevem, né? Como Chico Xavier escrevia, eu esqueci o nome. Essas almas ficam, não sabem que elas morreram, não entendem que elas morreram. E o centro, a igreja não fala muito sobre pós-morte. Parece que ela não acredita, né? Parece que não tem um estudo profundo depois da morte. Porque eu acredito, se ela falar, ela vai falar a mesma coisa dos espíritas. Eu acho que ela não tem outro caminho para poder falar, né? Então, não fica sabendo. E eu acho que a religião católica, eu não vou mais à igreja. Há muitos anos que eu não vou na igreja. Eu sou católico, fiz primeira comunhão, tudo certinho, mas eu não vou muito na igreja, não vou. Eu vou na igreja só quando minha mãe vai. Mas eu acho tudo a mesma coisa. Eu acho que o padre fala tudo a mesma coisa. Fala as mesmas coisas, as mesmas histórias, os mesmos sermões, as mesmas coisas, né? Não fala do novo, não fala do, do que acontece, não fala a realidade, né? E a gente sabe, nós que estudamos, sabemos que tudo que foi escrito pelo homem. E quando uma coisa é escrita pelo homem, ela é inventada. Se vocês forem olhar a história de um filósofo que morreu,
É a mesma história de Jesus. Ele tem a mesma história, há 5.000 anos atrás. Então, gente, nada pode mudar o nosso destino. Então vamos lá. A vida após a morte existe? Na minha concepção, existe. Eu acredito em reencarnação, eu acredito que você é uma alma, você está vivendo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta reencarnação, com certeza. Eu tive uma vontade enorme, sempre tive a vontade de conhecer Paris. Nunca importei conhecer Estados Unidos, não, para mim era Paris. E quando eu cheguei em Paris, eu andei num barco que no rio assim que contorna a Catedral de Notre Dame, à noite, um cara tocando violino, todo mundo sentado, aquela igreja enorme, e o barco chamava Batomuxo, e o barco passando assim, um barco enorme, que podia sentar umas 100 pessoas, e o cara tocando esse violino, e todo mundo em silêncio, à noite, aquele gelo, e o barco passando devagarzinho assim, contornando a Catedral de Notre Dame, uma catedral assim de 1000 anos, de 1000 anos. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa no celular que a mãe dessa pessoa tinha morrido. E eu fui na igreja e acendi uma vela para essa pessoa que morreu lá em Paris. E essa pessoa hoje me odeia. É uma dona de confecção, ela me odeia. Mas isso aí é uma outra história. Mas para você ver como que as coisas acontecem, né? E eu me sentia muito bem em Paris, muito bem em Paris, muito bem. Então, assim, uma cidade, assim, eu gosto de coisa antiga, de coisa velha, adoro essas coisas velhas, acho isso muito bacana. Então, então essa minha alma, ela é uma coisa antiga, né? É uma coisa que vem da gente. Quando você está dentro de algum lugar e você simpatiza com aquela pessoa e aquela pessoa também simpatiza com você, é diferente. Mas quando você não simpatiza com aquela pessoa e aquela pessoa também não simpatiza com você, é uma coisa assim impressionante. Como que, como que isso é certo, né? Como que isso é correto. Às vezes você tem uma amizade muito forte, né? De anos, você não vê a pessoa há anos, há uns 20 anos, mas quando você encontra com aquela pessoa, volta tudo, você abraça, você beija, você abraça, você beija, porque você, porque você está ligado a essa pessoa, independente do tempo, independente do prazo. Então eu vejo a morte assim. E acredito que essas pessoas que estão nesse outro plano vão encontrar um caminho para depois ela melhorar, estruturar e voltar de novo. Mas se ela já cumpriu aquele ciclo dela, ela já está num plano
ela já cumpriu aquilo, ela conseguiu sair daquilo, né? Porque quando a pessoa morre, às vezes ela não quer morrer. Ela é muito ligada ao seu carro, à sua casa, às coisas materiais. E às vezes as coisas materiais faz essa pessoa ainda continuar na Terra, nesse lugar que a gente vive, né? Só se ela tiver uma espiritualidade muito aflorada, para ela entender que ela morreu, para ela sentir que ela não está mais nesse plano, né? E ela volta. Eu não vou alongar muito não, gente, eu apenas estou fazendo essa homenagem para Cláudia, falando sobre isso, para continuar a nossa vida, né? Para a gente deixar bem claro por que a gente morre, né? E como fica as pessoas que ficaram e sentiram a dor da morte, né? E será que essa pessoa que morreu sente também a dor? É uma coisa a pensar, né? Mas eu gosto de ler sobre isso, eu entendo, muita coisa eu não concordo, muita coisa eu concordo, muita coisa eu acho que é importante, né? Muita coisa eu acho que não é importante, né? Eu acho isso fantástico, eu acredito muito, eu não acredito muito na escrita, não. Na escrita, não. Inventada pelo homem, não. Não acredito. Mas eu acredito em algumas coisas que faz sentido, né? Que faz sentido, né? Eu expliquei para vocês no início o que era a morte quando você não consegue segurar a sua alma no seu corpo, né? Quando você consegue segurar, você você sobrevive, mas quando você não consegue segurar, você morre, né? Então isso é uma coisa que eu acho que tem a ver com a morte. Então tá bom. Então vou encerrar por aqui. Acredito que eu vou em Sarzedo essa semana. Vou filmar para vocês lá em Sarzedo como é que tá a escolinha. Tá parada, óbvio, né? E não vai voltar esse ano. Mas eu tô lutando. Ontem eu fiz uma feijoada para servir no iFood. Foi um sucesso, né? Acabou toda, um panelão acabou todo. Achei loucura. O povo pediu, né? Mas tá bom. Hoje eu vou continuar de novo, vou abrir 10 horas e qualquer coisa vocês mandam aí no perguntas que eu vou responder. Obrigado, gente.